Alô, gente, estamos aqui no nome de Jesus para começarmos este tempo de unção e de glória. Nós vamos começar a falar sobre Cantares, o livro de Cantares de Salomão, com a Sulamita, e é importante a gente entender esse livro, entender a história, o enredo de tudo isto aqui que está escrito. São 8 capítulos para ser bem estudado, e com a leitura bem dinâmica para entender a profundidade de tudo isso que nós vamos estudar, ouvir, falar nestas 7 sexta-feiras. O livro de Cantares é um livro muito interessante. Primeiro é um poema, é uma poesia, é um livro poético. E é um relacionamento, marca muito matrimônio, um casamento, mostra seus momentos difíceis, momentos ruins, mas por outro lado a gente precisa ter uma leitura alegórica, há uma alegoria muito grande. Não adianta ter uma leitura analógica deste livro, é pouca analogia, né? Não adianta ter uma leitura literal, ele vai fornecer para a gente um pensamento diferente. Agora, quando a gente lê, estuda esse livro no campo da alegoria, a gente vê a igreja e Jesus, Jesus e a igreja. E os dois formam um par para destruir as obras do diabo aqui na terra e até na atmosfera espiritual. Cantares, ele traz para nós alguns pensamentos. Os estudiosos, por exemplo, destes livros, alguns colocam a Sulamita como uma princesa, né, que veio como um bem de penhora, foi depositada para pagar a dívida da sua nação, e ali mostra bem claro isto, nos faz ver bem claro isto, quando ela diz que os filhos de minha mãe me expuseram e o sol me queimou. Por outro lado, alguém estuda e vê ela como uma camponesa, que era pastora de ovelha, cuidava de rebanho. E um dia Salomão, passando pelas terras, a viu e se apaixonou por ela, e ali começou um romance. Agora, se ela é uma camponesa ou uma princesa, para a gente pouco vai interessar isso. Eu gosto muito de vê-la à luz de Cantares e à luz de outros livros bíblicos, como uma princesa, porque me faz ver isso bem claro. O livro de Cantares é um livro onde Salomão escreveu 1005 cantares, 1005 livros desses. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. E além disto, escreveu 3.000 provérbios. E com isto ele governou Israel, reinou e compartilhou ao mundo e governou parte do mundo. Na verdade, dentro da sua sabedoria, do seu conhecimento, ele foi ampliando a forma de levar o conhecimento de Deus para as nações. A gente vê Cantares como um livro muito interessante. Quando a gente olha o ambiente que Deus constrói, acho muito lindo, aqui no capítulo 2, no versículo 4, quando ela diz algo fenomenal. Ela diz para o Senhor: me leva à sala do banquete. Ela pede para ir à sala do banquete. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Quando a gente vê isso aqui, está falando de um ambiente. Olha bem, está falando de uma sala de banquete. Está falando de um ambiente espiritual tão profundo, de um relacionamento com Deus, de uma intimidade. Nós podemos até colocar isso aqui como um ambiente angelical, um espaço entre o santo dos santos, onde tem um banquete da vida eterna, banquete das promessas, e o amor derramado sobre mim, o teu estandarte, a tua bandeira, sobre mim é o amor. É como se estivesse falando: derrama o teu Espírito Santo, como Romanos capítulo 5, versículo 5, lá diz: ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então veja bem, tem algo fenomenal que vem dos céus sobre nós. E ali a gente olhando e vendo a estrutura
de tudo isto, a gente vê que este livro, no campo da alegoria, vai nos levar a uma dimensão muito grande. Eu oro a Deus para que os pastores, os pregadores, tenham claridade, iluminado pelo Espírito Santo, para trazer as mensagens dos últimos tempos que Deus vai revelar. Cantares mostra uma igreja vitoriosa, uma igreja de combate. Cantares mostra Israel no seu campo de guerra. Cantares mostra um espaço onde a igreja ela é tirada da terra, é arrebatada, quando é chamada de volta. Então nós temos nesse livro uma cultura sobre a igreja e Jesus Cristo. Mostra Jesus em figuras diferentes, saltando, e ela mostra como se fosse o próprio João, em Pátimo, dizendo, ele tem os olhos como chama de fogo, e tal, espada na mão. Ela vem chegando com essas coisas formosas, formidáveis. Mas hoje, começando essa live, a primeira, eu quero entrar com vocês dentro desse campo poético, essa palavra de introdução aqui. Entenda que Cantares, este livro foi escrito 965 anos, aproximadamente isso, antes de Cristo. Então é um livro que ele tem um espaço, ele tem uma história. De 1005, Deus tirou esses 8 capítulos e introduziu no cano sagrado e passou a fazer parte daquilo que é a palavra, a promessa, a visão, o projeto de Deus para a sua igreja. Hoje eu quero falar sobre a igreja vivendo na plenitude da palavra de Deus, a igreja vivendo. Mas para a gente falar sobre essa plenitude da palavra, a gente precisa entender que só o livro de Cantares traz 4 períodos da igreja. Olha só que maravilha. Você que está me vendo, está compartilhando, participando comigo, pega aí sua Bíblia, ou eletrônico ou de papel. É importante que a gente participe disso aqui. Veja bem, no capítulo 6 de Cantares, no versículo 10 diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeira? Olha aí, veja isso, alva do dia, lua, sol e exército. 4 coisas interessantíssimas, porque a igreja, o início da igreja, quando a igreja começa a sua história, ela está cheia do Espírito Santo, ela está cheia da palavra, ela está na plenitude da palavra de Deus para exercer o seu ministério, para começar a semear a palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Quem é essa que aparece como a alva do dia? Quando o dia amanhece, ele gera perspectiva. Quando o dia amanhece, ele gera esperança. Às vezes a gente dorme debaixo de um sufoco, mas o dia amanheceu, a gente cria uma expectativa que aquele dia a gente vai resolver o problema, a gente vai encontrar a solução, porque o dia amanhece, ele gera alguma coisa. Ali no livro de Atos, olha aí, capítulo 1, você vai ver que a história começa toda ali no verso 8, Jesus fala: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais-vos revestido de poder. Permanecer está ali, que eles conheciam a palavra. E ali começa uma história bonita dentro daquilo tudo que foi criado naquele ambiente. Quando chega no capítulo 2, a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento, um som do céu, e um vento impetuoso encheu toda a casa, onde eles estavam reunidos. E o versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram tomados
de uma unção sobrenatural e revestidos de poder. Imagina isto. Quando você olhar isto aqui lendo, vivendo este momento da igreja na plenitude da palavra, eles são cheios do poder de Deus. Gente, quando você está cheio do Espírito Santo, a gente espera que quem nos vê, ou quem nos ouve, ou quem nos atende, entenda que estamos plenos do Espírito Santo. Mas nem sempre é assim. A primeira palavra para uma igreja cheia do Espírito Santo, com línguas de fogo, com palavras de autoridade, a primeira palavra de fora para dentro da igreja, que veio dos religiosos, dos povos que ali estavam, foi esta palavra, ou a crítica. Eles estão embriagados, estão cheios de mosto. Beberam aí, Pedro, cheio da palavra, na plenitude da palavra, você toma a direção do problema, você assume a dificuldade, você enfrenta, você vai para dentro. E Pedro tomou a palavra e disse: não, senhores, não é assim. Este povo, sendo a terceira hora, não está embriagado, estão todos cheios do Espírito Santo, para que se cumprisse o que está escrito na Bíblia a respeito de Joel escreveu a respeito do derramamento do Espírito Santo. Pedro usa a palavra. Pedro usa a palavra para combater a crítica. Pedro usa a visão, o projeto de Deus no Antigo Testamento para combater a crítica. É assim uma igreja na plenitude da palavra. Ela não se joga dentro do problema, ela cria um ambiente entre o indivíduo que critica e aquele que está sendo criticado. A palavra cria um bloqueamento e gera uma expectativa. Quando Pedro fala isso e diz: aquele Cristo que vocês crucificaram, ele ressuscitou. E Pedro prega com veemência e aquele ambiente é tomado pelo poder da palavra. E os milagres começam a acontecer, coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele ambiente. Por quê? A igreja estava vivendo na plenitude da palavra de Deus. Cantar está dizendo para a gente: quem é esta que aparece como a alva do dia, gerando expectativa? Esta sou eu, é você que está me vendo. É uma igreja relevante, uma igreja que sabe o que quer, sabe para onde vai, porque está cheia da palavra de Deus. Quando chega o capítulo 3, há um milagre, um paralítico vai andar. Ah, meu irmão, a igreja cheia da palavra, na plenitude da palavra, ela não só cria um ambiente quando a crítica é alta e ela consegue mudar o ambiente, mas ela também gera milagre. Ela faz um paralítico andar na porta de Formosa, João e Pedro, e aquilo cria um frisson dentro do tabernáculo, dentro daquele templo, e há julgamento para todo lado. E Pedro mais uma vez levanta a palavra e diz: a fé que veio por nome de Jesus fez este homem andar, e deu a ele saúde perfeita, como vós estão vendo. Esta é a igreja na plenitude na palavra. As críticas não são para lhe destruir, ela se reconstrói e muda aquela situação. Ela gera um milagre, ela consegue fazer uma multidão louvar a Deus. Quando chega no capítulo 4, eles vão ser perseguidos, Pedro passa por dificuldade. É interessante que vai acontecendo algumas coisas, ali o verso 13 e o verso 31, mostra que a igreja, capítulo 4, mostra a igreja levando mais uma burdoada. Pedro é levado para a prisão com João, e as críticas são grandes, a perseguição é grande, mas quando chega lá embaixo, ela é cheia do Espírito Santo. Ela se revigora, ela supera, porque ela leva o olho para o céu, ela não leva o olho para o problema. Quando olhamos o capítulo 5,
Nós vemos a história de Safira e Ananias, e as coisas acontecendo, e ali anjos trabalhando, anjos agindo, anjos se movendo, e a sombra curando e realizando milagre para todo lado. Uma igreja vivendo na plenitude da palavra. Quem é essa? É a igreja que apareceu como a alva do dia para mudar situações. Chega no capítulo 6, a igreja está crescendo, é necessário chamar homens para formar uma equipe de pessoas para levar ceia nas casas. Chega no capítulo 7, o primeiro mártir. Aí sim, Estevão vai morrer apedrejado a partir do verso 54. As dores, o caos, mas uma igreja cheia da palavra, vivendo e contemplando e vivendo a plenitude da palavra. Ela não joga maldição, ela não amaldiçoa, ela simplesmente entende que aquilo é projeto de Deus. E ele libera perdão e exulta na salvação de Saulo mais para frente. Capítulo 8, a igreja é quase dissolvida, espalhada, mas homens na plenitude da palavra levanta a bandeira e consegue derrubar todas as barreiras e levantar o estandarte da vitória. E ali milagres acontecem, Filipe muda a cidade, Pedro e João chegam, o povo está se convertendo para todo lado. Aí vem o capítulo 9, a perseguição implacável de Saulo. A perseguição implacável, mas uma igreja na plenitude da palavra. Xandari Kamanóbias. Se você está vivendo a plenitude da palavra, Cristo vai ficar em pé entre você e o seu adversário, porque a palavra chama a presença dos céus para a terra. A palavra busca a atenção dos céus. E quando eu estou na plenitude das letras sagradas, eu estou irradiando a bênção, irradiando o milagre. Minha oração, ela funciona, ela chega onde deve chegar, se aloja onde deve alojar, quebra o que deve quebrar. E ali a igreja está em Damasco, orando, buscando a Deus. E Saulo vai, e no meio do caminho Jesus aparece e bloqueia Saulo e diz para ele: duro é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Ele chama a igreja de aguilhão, vara pontuda de ferro, vara com ponta de ferro cortante. Ele diz: a minha palavra, este povo é o meu verbo, o verbo curar. Este povo é o meu verbo, é o verbo amar. Este povo é o meu verbo libertar. Este povo é o verbo partilhar, compartilhar, estar juntos. E agora quem é tu, Saulo, para isto? E ele bloqueia Saulo. Chega no versículo 31, a igreja está crescendo por toda aquela terra. 15 anos depois que a alva, ela surge. Quem é essa que surge como a alva? 15 anos depois, ela está povoando a terra, cheia do Espírito Santo, na dinâmica da palavra, na intrepidez da palavra, pregando a palavra com intrepidez, como diz o capítulo 4, capítulo 5, na plenitude da palavra, pregando na ousadia da fé. Gente, esta é a alva, esta igreja chegou aqui. A igreja não chegou aqui como mar de rosa. Eu sou a igreja, você é a igreja. Estou aqui há 41 anos com Cristo. Você imagina você, talvez até mais, nasceu no lar evangélico. Cara, presta atenção. Você apareceu em ambiente destroçado. Você é a alva do dia para levar uma multidão aos pés de Cristo. Você não pode ficar olhando para os seus problemas, sua dificuldade. A igreja, de repente, ela avança, vai para Roma. E lá em Roma ela faz um casamento meio que errado com a fé romana. E ela começa a se perder, começa a se confundir. E é uma perseguição implacável. Os Augustos, Césares, Nero, resolve extinguir a igreja da terra. E ele sabe que a igreja é chamada Evangelho de Fogo.
línguas de fogo, evangelho de fogo, poder de fogo. E aí ela se confunde e ela vai passar a chamada a era negra da história da igreja. A era negra da história da igreja. Aqui está dizendo, quem é essa que aparece como alva do dia, formosa como a lua. A lua vive na escuridão. Agora, quanto mais a noite for negra, mais bonita é a lua cheia. Quanto mais houver escuridão, mais beleza a lua cheia tem. A formosura da lua só resplandece no meio das trevas. Gente, está aqui, Salomão está dizendo assim à igreja, quando chegar a escuridão, quando chegar as trevas, quando ela se confundir, quando houver uma perseguição em massa, um massacre, ela tem a sua formosura, ela tem a sua beleza dentro dela, e ela vai buscar dentro dela o subsídio, a palavra, para extrair de dentro dela a força que aqui fora não podemos ter. Mas se eu estou na plenitude da palavra, eu entendo isto. A era negra da igreja. A igreja foi parar no subsolo, embaixo da terra, proibida de pregar, proibida de evangelizar. A igreja sofria, andou por quase extinta da terra, mas aqueles que ficavam como remanescentes surgiam como verdadeiras atalaias de Deus, vivos, cheios do Espírito Santo. A história chega a contar que a Bíblia era dada na mão deles e cada um levava uma folha para casa. E de longe se estudava a Bíblia. Foi passando os tempos, a era negro, casamento, Nero, mata os cristãos, bota fogo em Roma, condena os cristãos. Algo chamava a atenção de Nero. Uma vez eu estava em Roma e alguém me levou nos acervos. E ali, dentro daquilo ali, a gente é muito segredo. E muitas coisas diferentes. Mas chega a ter escrito lá que diz que Nero, quando mandava matar os crentes, jogar na arena e entregar na cova do leão, depois ele mandava trazer a cabeça daquela pessoa. Interessante que o leão só atacava da cabeça, do pescoço para baixo, a cabeça ficava normal. E quando alguém levava a cabeça e mostrava para Nero e dizia, olha aqui, ele olhava bem no olho, no rosto daquilo ali, e dizia assim, é interessante, mesmo morto, parece que eles têm alegria. Mesmo morto, a expressão não é de dor, a expressão não é de infelicidade, a expressão é da felicidade. É isto aqui, mesmo no campo da dor, mesmo no meio de uma escuridão terrível, mesmo no meio de um massacre, de algo que te tortura, que está te torturando agora, mesmo aí no teu ambiente de depressão, de ansiedade, de medo, de incerteza, você é uma lua e tem a tua formosura, a tua beleza, está interno dentro de você, e uma hora você vai jogar isso para fora e vai tirar a escuridão e vai viver como um farol de Deus para direcionar pessoas. A história a gente vai lendo, conhecendo essas coisas e vendo tudo isto. Quando Nero mandou colocar fogo em Roma e queimou os cristãos, ele mandava trazer só a cabeça queimada, queimava de derreter tudo. E ele de lá escrito diz, quando ele pega alguém trazer aquele crânio queimado para ele, ele olhava, não tinha olho, não tinha nada, tudo cabelo, nada, e ele dizia assim, mesmo queimado, eles têm uma expressão de paz. Mesmo destruído, era a era negra da igreja. Massacre, a humilhação, a morte, mas ninguém tirou o brilho da lua. As trevas não tiram o brilho da igreja. As lutas não tiram o brilho da igreja. Não tira, você é a igreja, você é a alva, você surgiu para povoar a terra, mas de repente as coisas desandou, você virou a lua. Está na sua escuridão, mas é a sua lua, é o seu tempo.
É a sua história, é o seu momento de contar essa história. Dividir com alguém. Nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, de epidemia, pandemia. Talvez você perdeu um ente querido nessa encrenca toda chamada vírus, coronavírus, Covid-19. Talvez você perdeu o emprego, perdeu empresa. Talvez você, pastor, olha e acha que não vai mais levantar seu rebanho, porque era um rebanho já reduzido, e espalhou todo mundo e 3 meses já vai sem haver um culto. Gente, creia nisto. Você nesta hora de treva, você não é as trevas, você é a lua. E a lua tem a sua formosura dentro de você, na plenitude da palavra. Está dentro de você a plenitude da palavra. Gera em você uma fé desafiadora. A lua desafiou a noite e venceu a noite. Você vai vencer a sua luta, sua treva, sua dor. Foram anos, décadas, anos, séculos passando, a igreja pisada, sofrida, vem quebrando tudo nela, e ela sai da alva do dia para a escuridão de uma noite, mas na alva do dia ela é cheia da palavra, na lua, na escuridão das guerras, das lutas, dos mártires surgindo, dos Nero queimando, destruindo, ela mostra uma formosura, dons, habilidade, está tudo dentro de você. Meu amado, tem uma promessa dentro de você, é uma palavra, é uma virtude, faz parte da plenitude, aquilo que é pleno, aquilo que é cheio. A igreja venceu, a igreja não chegou aqui por acaso. Ela não só ficou vivendo a alva, ela acabou na noite, ela saiu do amanhecer e mergulhou na noite, que durou centenas de anos, durou meses, semanas, meses, décadas, anos, décadas, séculos, milênios, veio sofrendo, se arrastando por dentro da terra, escondida, mas dentro dela a formosura, e ela se levanta poderosamente. A plenitude da palavra está em você. Você é esta que aparece como a alva do dia. Você é esta lua, a sua formosura na escuridão. Quanto maior as trevas, mais você vai brilhar na plenitude da palavra. Se eu fosse contar algumas experiências, você iria ouvir, iria admirar, mas eu não vou contar experiências. Eu quero que você tenha a sua experiência. Agora, de repente, ela passa pela alva do dia, cria, igreja, 15 anos depois, é um fenômeno por toda a terra, começa a perseguição, chega a era negra, ela casa, faz uma fé errada, um relacionamento errado com a fé romana, é perseguida, quase extinta da terra, mas sempre surgia um na plenitude da palavra. Chega o ano 1510, a igreja vai ressurgir. Deus fala para um homem, Martim Lutero. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque há um Deus que sempre vai nos tirar das trevas. Agora ela não vem como a alva do dia. Agora ela não vem como a lua no meio da escuridão da noite. Ela agora está dizendo aqui, brilhante como o sol. Ela surge como o sol do meio-dia, brilhante como o sol, no maior do seu calor, do seu auge, ao meio-dia, resplandecendo a sua luz, seus raios solares. Da onde ela vem, Deus levanta aquele moço Lutero, alemão, Martim, e chama ele para reformar, e vem a reforma da igreja. Ele levanta 4 bases para calçar a igreja: só Cristo, só fé, só Bíblia, só graça. Só Cristo, só fé, só Bíblia, só graça. Meu irmão, viva a plenitude da palavra. Lutero quis dizer isso, gente. Vamos sair do campo da miséria, todo aquilo que a fé romana, a fé das religiões fizeram contra você, igreja.
Chegou a hora de você anular seus medos, seus pecados, sair do subterrâneo, vir para cima da terra, sair da escuridão da noite. Você, como lua, vai virar sol nesta hora. Sai daí, vem para cá e declare: só Cristo, só Bíblia, só fé, só graça, só Cristo, só fé, só graça, só Bíblia. E comece a declarar a estrutura da palavra de Deus. Eu creio que Deus está tocando em você nesse ambiente que você está. Eu libero uma unção agora sobre a sua vida. Eu libero uma unção espiritual, apostólica, uma unção pastoral, uma unção evangelística, profética, uma unção de mestre. Entra na sua vida agora a plenitude da palavra. Você vai sair desta crise. Lutero arranca a igreja daquele subterrâneo tenebroso, daquela noite infinita, aquela noite interminável, e ela dizendo: eu estou formosa como a lua, mas a noite me atormenta. E de repente Lutero vai lá e diz: só Cristo. Para não envolver a fé com nada, é só Cristo, é só Cristo. Lutero disse: é só Cristo. Entre centenas ou milhares de deuses, de idolatria, ele criou ali, se construiu ali, sabia que o ambiente era aquele. Papa Leão X do seu tempo era muito exigente. Os 95 teses de Papa Leão X estavam ali na mente de Lutero, e ele olha para aquele povo e diz: não, vamos deixar isto, só Cristo merece a minha fé, só Bíblia merece a minha leitura, só Cristo, só a graça pode me salvar, só a fé pode me gerar as promessas de Deus. E ele começa a bradar: só Cristo, só Bíblia, só fé e só graça. Eu quero liberar só Cristo na sua vida, só Bíblia na sua vida, só fé em Cristo na sua vida, nas promessas, só a graça remidora, resgatadora, regeneradora, fortificadora, capacitadora, entre em você agora. Lutero é capaz de escrever 95 teses e cravar na porta de Leão X e marcar com X de sangue, escrever embaixo: o sangue de Cristo me purificou, e recebe Jesus. A igreja reformada, começa a surgir homens, Calvino, começa a escrever, começa a surgir homens, os heróis da época da nossa geração para cá, 1510 para cá. Aí começa a chegar o Sanabarola, começa a chegar a Esponja, começa a chegar os Oswald Smith, meu irmão, começa a chegar a família Wesley, metodista, começa a chegar esse povo há 300 anos atrás. Família Wesley começa a trazer uma mensagem diferenciada, um poder de Deus. Deus começa a visitar o povo, vai ter que derrubar uma barreira, o comunismo no mundo inteiro, em pé, sufocando a fé, se fosse eclesiástica, a fé cristã, ou a fé dos judeus, hebreus. A ordem era matar esse povo, massacrar esse povo. A igreja não se rende, porque ela está na plenitude da palavra. Ela vai para trás das cortinas de ferro, ela vai para trás das cortinas de bambu, ela vai para trás das cortinas de fumaça, ela avança os muros que dividiam as nações com seu idealismo de comunismo. A igreja ataca implacavelmente. Eu tive experiência. Eu queria trabalhar nos países comunistas, por aquilo que eu lia, que eu ouvia. Eu estava pleno da palavra e eu tinha convicção: Deus, se eu for para lá, eu resgato gente, eu mudo a história, eu creio no poder da palavra. E eu acreditava e acredito sempre no sobrenatural. Lá o Senhor vai me levar ao mundo espiritual, ao sobrenatural. Vou encontrar com o principado dentro da Rússia, ali dentro da Rússia, vou encontrar com aquele principado, vou combatê-lo,
vou chegar na China comunista, vou chegar nos países comunistas, Indonésia, portas fechadas, vou entrar e vou romper, vou entender, Deus, que o Senhor me chamou para levar uma palavra que muda a nação, que muda a cultura, que muda a história. Era o meu sonho. Estudei dentro da Portas Abertas com o irmão André, que maravilha era o trabalho do irmão André, até hoje Portas Abertas. Gente, mas na época do comunismo, era tremendo, a Bíblia chegava boiando pelo mar, dentro de latas, dentro de coisas. Carros, eu li a história de moças que foram violentadas. Tinha uma moça chamada Aide, ela foi sofrida, pisada, humilhada, violentada, mas ela dizia: vocês podem violentar meu corpo, mas não podem violentar minha fé. A palavra, a plenitude da palavra. Deus me deu uma experiência, nós vamos contar lá para frente, principalmente na live sobrenatural de Deus. Deus me deu uma experiência, 87, 86, Jesus falou comigo que tudo aquilo ali ia cair e me levou, me deu o privilégio de ver algo sobrenatural dentro da União Soviética e falou para mim: Paulo, eu vou derrubar, eu vou extinguir a União Soviética e todos os outros muros e todas as cortinas serão rasgadas e derrubadas. E o comunismo não sobreexistirá, porque a igreja venceu. Nós estamos vendo uma igreja vitoriosa. Uma igreja que preencheu o mundo lá como a alva do dia. Uma igreja que enfrentou a noite negra escura na história dela. Morte para todo lado, pedaços arrancados, queimados, filhos mortos nos olhos dos pais, violência de todo jeito. Ela era negra, ela vence, agora ela é sol, ela vem brilhando, vem derrubando as cadeias. Hoje a igreja se espalha pelo mundo afora, ainda morrem muitos evangélicos, em países ainda muito conservadores, ou por religião, ou por conceitos políticos, sociais, ou até por causa da bandeira vermelha. Ainda há este massacre, mas a igreja está em toda a terra, ela não se rendeu. Agora, quando eu olho aqui, irmãos, meu Deus, e vejo aqui que a igreja não é só a alva do dia, a história passou e ela está aí. Não é só a lua na escuridão, a era negra passou, ela está aí. Não é só o sol brilhante, cantando, os grandes avivamentos, né? Paz de Galho, grande avivamento, a rua Azusa, meu Deus, o que aconteceu em Los Angeles, as histórias contam dos grandes derramamentos do Espírito de Deus. Quando a igreja sai da lua da noite, deixa de ser lua e passa a ser sol, ela encandece, ela irradia a unção do sobrenatural. Choremandoste. Deus está falando no meu espírito, que você que está me ouvindo, que sente tanta fraqueza espiritual e que achou que nesses dias não iria mais prosseguir, Deus está dizendo: você é a igreja, te enche da palavra, recebe a palavra, porque essa cadeia vai acabar. Você vai sair desta noite escura e vai mergulhar no meio-dia, no sol irradiante. Você vai irradiar unção, vida e autoridade. Mas agora, irmãos, que me chama aqui a atenção, meu Deus, ela não é mais só a alva, ela não é mais só a lua, ela não é mais só o sol, ela é tudo isto. E agora diz: imponente como um exército com bandeira. Ela é um exército. Olha quem é a igreja hoje, na plenitude da palavra de Deus. Hoje ela influencia nações.
Hoje ela é capaz de eleger presidentes. Hoje ela é capaz de dar um brado e as coisas mudam dentro da nação. A igreja hoje é um exército imponente, um exército com bandeira. É isso aqui, gente, que a gente precisa entender. Hoje você não é simplesmente a adolescência da alva, a experiência de dor da lua, o resgate na reforma do sol. Hoje você é um exército, pensa isso, você tem gente para todo lado, para te ajudar. O apóstolo Djalma levantou uma bandeira chamada REMI, Rede Ministerial de Relacionamento. E esta bandeira é para restaurar aqueles que estão isolados, sozinhos. Este exército aqui não deixa os seus soldados para trás. Já ouvi alguém falar isso, que a igreja é o único exército que deixa o soldado ferido. Não creio. A igreja da plenitude da palavra não deixa. A igreja da plenitude da palavra, ela vai em busca justamente dos que estão fracos. A igreja da plenitude da palavra é aquela que é um exército. Ela se condói, ela sente a dor do outro. Ela sente a fraqueza do outro. É quando lemos lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 12. Mesmo que você manqueje, não ficará para trás. Seu joelho está vacilante, vai lá, pega do irmão, antes que ele manqueje, antes que ele se perca, não deixe ele se perder. Está escrito lá, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. A igreja é um exército. Um exército, hoje mesmo eu recebi várias mensagens de pessoas pedindo ajuda, e eu vou mandando as mensagens e garantindo àquela pessoa: você faz parte de um exército cujo general de guerra é Cristo, aquele que sofreu no Calvário, aquele que padeceu, sentiu gemido, sentiu as trevas, passou por todos os desenhos de luta. Irmão, pensa nisto. Você tem uma igreja para te apoiar, você tem um exército para te proteger. Por isso o REMI existe dentro do Ministério Verdade e Vida, aqui no nosso ministério, onde o apóstolo Djalma é o presidente dessa obra Verdade e Vida. Nós temos um ramo chamado REMIR, Rede Ministerial de Relacionamento. Quantos pastores são gratos a nós? E quanto tempo tem? 3 anos? 4 anos? Não, 3 anos. REMI já agrega milhares de pastores para trazer vida eterna, gerar nos pastores coragem. Quantos pastores chegam destruídos nas reuniões e no final da reunião diz assim: só vim aqui para receber o que recebi, eu saio daqui mudado. Isto é um exército que pega o soldado ferido e cuida da ferida. Pega o soldado traumatizado e cura dos traumas. Pega o soldado que pecou, que errou e não joga aos lixos. Não entrega na mão das traças, não, vai cuidar. Vai limpar aquela ferida. Vai mostrar àquela pessoa que ele tem um caminho pelo qual ele deve seguir. Pelo caminho que ele deve andar. Porque é um exército imponente com bandeira. Agora é interessante falar com bandeira. Com bandeira. Porque aqui nós lemos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: formosa és, querida minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Formidável como um exército com bandeira. Lá no capítulo 2, versículo 4 diz: me leva à sala do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Você vai exercer o amor que foi abundantemente derramado sobre você.
Porque você está vivendo a plenitude da palavra. Você não vai deixar as pessoas, você que está sofrendo agora, pastor, que certamente alguns estão me ouvindo, membros de qualquer denominação, eu libero a unção sobre sua vida. Você vai vencer, sua casa vai vencer, sua família vai vencer. Você empresário, verdade e vida, e de qualquer outra denominação, você vai vencer. Você pastor, você vai sair das trevas, da escuridão, da lua. Você vai sair da noite como lua, mas vai se transformar no sol, irradiando unção, irradiando poder, irradiando vida. Você vai ser o exército que você é. Você faz parte de um exército. Você tem uma divisa sobre você. Há um ministério que Deus colocou em você. Esta é a hora de você enfrentar. Eu quero ver hoje qual é o comunismo no mundo capaz de botar a igreja embaixo da terra. Pode até matar alguns. Pode até sacrificar a pessoa, mas a igreja, o conjunto geral, como foi a era negra da igreja, e quando foi alguns séculos atrás, comunismo em nações sufocou a igreja, quero ver sufocar. Dizem que a Índia, a China, né, o maior país do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mas lá está a maior igreja de uma nação. Lá dentro da China comunista, eles sabem disso, tem uma igreja com mais de 250 milhões de pessoas salvas. Maior do que o Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Lá dentro tem uma igreja com mais de 250 milhões de pessoas. Deus tem um exército plantado nos países comunistas, lá nas janelas, nas portas 1040, tudo aquilo ali, aquela linha toda ali, está cheio de focos de pessoas na plenitude da palavra. Quando Deus falar, eu quero que o mundo conheça a minha palavra num todo e o avivamento, esta igreja surge da onde ela está vivendo, curando, salvando, ganhando alma, e às vezes invisível aos olhos dos outros, mas vivendo a plenitude da palavra de Deus. É um exército, é imponente, é o Cristo vive, é a autoridade, é a glória do cristianismo. Gente, pensa nisto. Deus está conosco. Saímos e iniciamos como a alva do dia. Mergulhamos numa noite de treva. Resplandecemos como a lua, formidável, elegante, enfrentando nossos medos e traumas. Fomos tirados de lá na reforma. Surgimos, ressurgimos como verdadeiro sol, brilhando, irradiando calor e energia por todo o ambiente, distribuindo vitaminas que o sol distribui, a elegância que ele traz para a terra, para a natureza, e a gente conseguiu isso. Hoje nós somos um exército. Um exército. Deus tem focos de avivamento. Às vezes eu fico ouvindo pessoas falar, a Europa, a igreja na Europa é fraca, meu irmão, a igreja na Europa é forte. Eu conheço a Europa, trabalho mais de 30 anos dentro daquele continente. A Europa tem focos de avivamento em várias nações do mundo, são pequenas, em várias nações do continente, focos. Itália tem uma igreja forte, Portugal tem igreja, e vai por ali. Só que tem grupos que parecem pequenos, mas estão vivendo a plenitude da palavra. A hora que Deus falar assim, eu quero a Europa incendiada pelo poder do Evangelho, a igreja surge e cria uma forma de ganhar milhões de almas. Eu creio que o evento chamado coronavírus vai encher as igrejas. Deus vai trazer pessoas para o Evangelho para se converter. Agora, irmãos, somos um exército. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, dentro desse tempo que eu estou vivendo, há cerca de 30 anos atrás, eu chegava em Roma, pela primeira vez na capital da Itália.
E quando entrei, já tinha ido lá, mas quando eu fui para Roma, já foi vezes depois que eu já tinha ido da Itália. E quando eu cheguei em Roma, preguei à noite, foi uma maravilha. O dia amanheceu, o irmão me ofereceu para me levar no Coliseu, perguntou se eu conhecia, eu falei, não conheço. Ele me levou no Coliseu. Aí foi contando a história dos reis, dos César, dos Augusto, do Nero. E eu falei, o Nero botou fogo e tal, ele explicou, deu, que conhece, mora lá, nascido e criado, tem a cultura toda. E uma coisa que ele falou para mim interessante, gente. Quando entramos no Coliseu, ele tinha me falado das coisas de fora, mostrou a casa de Nero e eu ouvindo. Quando entramos no Coliseu, que eu olhei, tinha várias galerias, tudo quebrado. E eu olhei e falei, bem, o que é isso? Ele falou, eram os leões, onde os leões ficavam e os crentes eram soltos aqui e morriam. E ele foi falando, de repente eu dei um glória a Deus tão alto, que ele olhou para mim e falou assim, me perguntou o que está acontecendo. Aí eu falei para ele assim, cara, você não está vendo? Falei para ele falou, vendo o quê? Eu falei, rapaz, cadê Nero? Ele falou, sei lá, foi para o inferno. Falei, o Coliseu do que Nero tem aqui, só escrombo. E os leões, cara, onde estão? Ele falou, virou pó. Eu falei, você não está vendo o que eu estou vendo? Uma faixa escrita em letras bem grandes. Tenda, Cristo é a resposta. Gente, Nero está no inferno, leão virou pó, Coliseu vira escrombo, só ponto turístico. E a igreja pisando no território de Nero, como um exército com bandeira, entregando um folheto e uma bandeira esticada. Cristo é a resposta. Aleluia. Aquele moço olhou e deu glória a Deus. Nós pisamos na cabeça de Nero. Hoje nós somos o exército. O exército de Nero está no inferno. O exército de Cristo está na terra, pisando sobre as obras do inferno, destruindo bruxaria, fechando magia, apagando os dardos inflamados do maligno. Quem é essa? Esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeira. Sou eu e você, enfrentando nossos desafios, nossos medos, nossa história. Quero dizer para você, sexta-feira próxima, nós vamos estar aqui com a outra, continuando a palavra, a igreja vivendo a plenitude da palavra. Hoje eu quis deixar essa palavra, porque só Cantares tem esse versículo, do capítulo 6 de Cantares, verso 10, que traz os 4 períodos da igreja. E eu tinha que contar esse enredo, essa história, para a gente entrar dentro daquilo que é a plenitude da palavra. Deus vai te abençoar. Eu quero orar com você. Eu quero deixar uma palavra de oração agora no seu espírito, no seu coração. Sharamantore flognast. Shomantore valamashore gandarás. Eu libero a unção. Eu encho o ambiente que você está vivendo agora. Eu libero a unção que te tira da noite escura, que te transforma no sol, que te faz viver como um exército imponente, forte, rígido, corajoso, habilidoso, vivendo a plenitude da palavra. Deus derrama unção, derrama graça, derrama poder, derrama tudo aquilo, ó Deus, que é necessário para que esta vida seja cheia do Espírito Santo, seja salva. Em nome de Jesus. Quero deixar para vocês o convite. Próxima sexta-feira, aqui mesmo, pelo canal Instagram, estaremos juntos para trazer a segunda parte da igreja. Olha, vai ser fenomenal, vai ser maravilhoso. Nós vamos falar, você pode mandar pedido de oração que a gente vai orar. Pode mandar os pedidos de oração que eu cubro vocês de oração. E guardo vocês debaixo do sangue do Cordeiro. Que Deus os abençoe. Abençoe pastores. Deus os abençoe. Ao apóstolo Djalma, pastora Mirna.
Deus os abençoe. Todo o pessoal ligado à Verdade e Vida, Deus abençoe. Em nome de Jesus. E aí?